Você ainda acredita que o Google é o primeiro lugar onde as pessoas pesquisam antes de comprar? Pois a realidade do consumo digital que está mudando e muito rápido. Eu sou a Fê Ferfila e empreendo desde 2017, sou consultora certificada Mercado Livre e Orixe, faço parte do conselho da Renova Eletro, sou mentora de negócios. No Tração Digital de hoje, vamos conversar sobre comportamento digital do consumidor, entender o cenário atual e o mais importante, descobrir como essas mudanças impactam diretamente as suas vendas e o crescimento do seu negócio. Vamos juntos? Esses dias eu estava querendo comprar uma base de maquiagem diferente de uma marca que eu nunca usei. E aí, ao invés de eu entrar no Google para pesquisar, eu fui no TikTok buscar avaliações, fui buscar pessoas que tinham um tom de pele mais próximo do meu, para tentar encontrar exatamente o modelo da base que ia funcionar para aquela ocasião que eu estava buscando. E aí você vê como é que o comportamento ele está mudando. A gente não entra mais no Google para pesquisar ou num canal de venda para procurar um produto específico. A gente usa as redes sociais para conseguir buscar um produto que faz mais sentido para aquele momento para a gente. Mas antes da gente continuar esse assunto sobre comportamento digital, comportamento do consumidor, quero pedir para você ajudar a gente aqui. Compartilhe essa live com 3 pessoas que você gosta, ou 3 pessoas que empreendem, que esse conteúdo vai ajudar elas a tracionar, a desenvolver um negócio, ou de repente a pessoa que quer começar a vender online e ela precisa de um empurrãozinho, é esse empurrãozinho que ela precisa. Clica aqui no encaminhar e manda esse link para essa live para ela poder assistir junto com a gente. Combinado? Conto com você. E aí, quando a gente olha para esse universo, a gente começa a entender um pouco do cenário que está acontecendo, né? O funil, ele muda um pouco. A gente não tem só um funil direto, né? Que quem sabe o que ele quer comprar, ele entra no canal, faz a compra e acabou. A gente começa a ter vários pontos de contato. O cliente vai no TikTok, faz a busca, depois ele entra no Mercado Livre, dá uma olhada nos reviews e depois, de repente, ele vai na loja física comprar. Então, o ponto de contato desse consumidor, ele acaba mudando, ele pulveriza um pouco mais. E aí, quando a gente olha para isso, a gente precisa pensar como é que a gente pode trazer isso para dentro do nosso negócio. Como que eu posso, de repente, usar as redes sociais também para impulsionar? Eu não comprei a base que eu queria no TikTok, porque a ferramenta do TikTok Shop ainda não está disponível aqui no Brasil. Mas eu trouxe um dado interessante para a gente poder refletir um pouquinho de como que isso pode acontecer, de repente, em breve. Vai saber se o TikTok Shop não chega aqui no Brasil esse ano. E aí o dado ele é muito legal, ele traz assim pra gente que 32,6 bilhões, ou seja, quase 33 bilhões, aqui tá em real, o TikTok vendeu globalmente ali na plataforma. É dinheiro pra caramba, né? E aí tem um estudo que projeta que se essa ferramenta vem para o Brasil, ela vai ter uma participação do varejo online de 5 a 9% das vendas até 2028. O que isso quer dizer para a gente, Natália? Hoje você vê só no Mercado Livre, no Magalu, na Shopee. Daqui a pouco você vai estar vendendo, de repente, dentro do TikTok. E aí, quando a gente aprofunda um pouco mais sobre esse assunto, a gente entende que a maneira de se construir anúncios, se construir conteúdo, ela muda. Eu não só vou apresentar essa caneca e vou vender. Compre a caneca, pois ele já seguiu o Tração Digital? Não vou comprar essa caneca. Eu vou mostrar os benefícios dessa caneca, colocar essa caneca dentro de um ambiente que o meu público se conecta. Então, veja como é diferente, como a gente precisa colocar isso dentro do nosso negócio agora, porque já está acontecendo. E o futuro está claro. Se as redes sociais começam a liberar mecanismos de compra dentro da própria plataforma, a gente precisa estar preparado para isso. Como? Com conteúdo. Olhando para o cenário de marketplace, então vamos trazer um pouco para a nossa realidade. O Mercado Livre tem uma ferramenta chamada Tips. Se você não usa, eu vou te ensinar agora para você começar a usar. Ela tem, se você não conhece, vou voltar um pouquinho. É uma ferramenta de vídeos putos. Se você pegar o seu celular agora, entrar lá na página inicial como comprador mesmo, finge que você vai comprar. Rola um pouquinho a página, e aí você vai ver que tem um bannerzinho assim com vídeos. Clica em um e ele vai virar um feed. Então isso aqui é como o Mercado Livre está trazendo um pouco desse social, dessas redes sociais, para dentro da plataforma de venda. E aí você vai rolando, e aí você vai descobrindo produtos.
Então lembra que a gente começou o programa falando? Não é mais eu vou atrás de um produto específico, mas sim eu vou descobrir produtos que fazem sentido e eu vou comprar. Por quê? O vídeo já está conectado com o meu anúncio. Então facilita muito a jornada de compra desse nosso potencial cliente. Doido, né? Mas é incrível, porque realmente a gente consegue trazer praticidade para o nosso cliente e acompanhar a jornada de descoberta e compra dele. Então, se você não usa cliques do Mercado Livre, coloca aí na sua rotina para você começar a usar, que realmente é o início do que está por vir, como a gente viu aqui com os dados do TikTok Show. E a gente vai aprofundar esse tema com a convidada de hoje, Renata Nunes. Ela é especialista em marketing digital B2B e em comportamento digital. A gente vai entender com ela como que esse comportamento digital impacta no comportamento de consumo. Eu tô animada para esse bate-papo, a gente vai aprender bastante coisa com a Rê. Então fica comigo e a gente já vai conversar com ele. E agora a gente está aqui com a Rê para entrar mais a fundo no conteúdo de comportamento digital e como que isso impacta na nossa vida e nos nossos negócios. Rê, seja bem-vinda ao Tração Digital, estou muito feliz que você está aqui. Ai, Fê, eu tô muito feliz de estar aqui também. Quero agradecer ao G-Prime por esse super convite, você também, Tração Digital. Que bom. Bora conversar então, vou direto nas perguntas para a gente trocar ideia e trazer muito insight legal para a galera. Legal, Show? é muita coisa pra falar. Boa. Rê, vamos começar então, o que que é comportamento digital e de onde surgiu esse conceito? Então, assim, comportamento digital é muito fácil de entender, Fê. É basicamente assim, como é que você se comporta na internet? Será que você muda? Será que você cria uma persona diferente? Será que você se permite ser um pouco denso demais na internet? E tudo isso afeta as nossas relações. Né, então eu comecei a estudar muito sobre esse tema, ele não é exatamente um tema novo, né, só que eu comecei a juntar muito marketing digital, por ter trabalhado mais de 10 anos com isso, B2B e tudo mais, e eu descobri que, poxa, se você juntar terapia, né, psicologia, você vai no cerne das coisas, ou seja, como é que a gente realmente se comporta, né. E isso tudo aconteceu por causa da evolução da internet. Muita coisa mudou nos últimos anos, então a gente foi impactado por uma série de informações que hoje ninguém sabe muito bem o que está acontecendo, né, e a gente é impactado, as pessoas não têm muito consciência, e depois de um tempo de carreira na Nove, eu percebi que não era o suficiente só para fazer persona, né, você faz lá sua persona e tal, né, faz parte da estratégia de marketing digital. Idade. E dá, eu já: "O nome é Maria, ela não sei o quê, não sei o quê". Tá, mas e o comportamento dessa pessoa? Será que ela tá num estado psicológico alterado quando ela escreveu esse comentário, por exemplo, né? E você quando recebe muitos, comentários negativos lá na sua empresa, né, sei lá, nas suas redes sociais, você é alterado, seu comportamento se altera também por causa disso? E como é que você responde a esse tipo de coisa? Tudo isso são comportamentos digitais, tanto a pessoa que está escrevendo ali na internet, quanto a pessoa que também tem que lidar com essa informação, né. Então, comportamento digital nada mais é do que isso, né. Então a gente está todo mundo navegando e é como se a gente fosse um peixinho que estivesse no mar e não soubesse o que tá acontecendo, assim. Então A gente tá na internet o tempo inteiro e somos pessoas que têm sentimentos, vivências diferentes, né? E esse é um tema muito legal pra gente aprofundar de fato, né? Porque como a gente tá numa era realmente muito de internet, e até no último programa a gente falou muito sobre inteligência artificial, sim. a gente precisa entender como é que a gente se comporta dentro desse ambiente que é muito atual, né? Exatamente. E aí tem vários e vários temas sobre esse assunto, porque a inteligência artificial, por exemplo, né, hoje existe uma pesquisa de que mais de 78% das pessoas sabe identificar quando uma coisa é falsa, ou quando, por exemplo, uma marca está sendo falsa. E aí quando eu falo de falsa vamos dar um exemplo, uma empresa muito grande está fazendo um programa de sustentabilidade, e aí todo mundo sabe que ela deixou vazar, sei lá, petróleo no oceano. E ela continua com os posts dela agendados super bonitinho sobre sustentabilidade, sobre ESG. Claro que ela vai ser cancelada. E a gente não tem muita noção disso, né. E por isso que aí um outro ponto importante é, como as pessoas já estão muito sensíveis, né, todo mundo se tornou um detetive digital mesmo sem saber.
né, você sabe que a pessoa tá agindo um pouco estranho, não sabe? Quando a pessoa começa a mandar umas mensagens lá no WhatsApp, tá, você fala assim: Manda sempre emoji, agora não tá mandando. "É, agora olha, manda mais um estranho". Ou o emoji do beijinho já não é mais um mesmo, você fala: "Ué, ele nem usava coração verde, que estranho". Isso é comportamento digital. Diz muito sobre a nossa personalidade, né, então a gente todo mundo virou detetives digitais, mesmo sem saber, né, aquele seu amigo que nunca te responde, né, nunca te responde no WhatsApp, mas ele tá sempre online no Instagram, né. Já conhece alguém assim em casa? Eu conheço várias. Manda direct então, ao invés do WhatsApp. É, exatamente. E aí se configura um tipo de comportamento também. Porque a partir do momento que as pessoas a gente sabe usar isso, fala: "Putz, essa pessoa tá tendo um comportamento de ghosting", né. Ghosting é quando você não responde às pessoas. Isso é muito prejudicial para as relações como um todo. Então é isso que é sobre o comportamento digital, né, como é que é a nossa personalidade, como é que a gente se comporta e como é que a gente consegue entender o comportamento através das interfaces todas que a gente usa. Nossa, isso é muito legal de pensar, principalmente para donos de negócio, né, quando a gente vai levar isso para atendimento, né, isso foi um exemplo que veio aqui na minha cabeça. A gente precisa entender isso, para inclusive treinar o nosso time para poder fazer atendimentos melhores para atender o nosso cliente. Sim. Se a gente não entende isso, fica difícil às vezes a gente treinar o nosso time, porque a gente não está entendendo que a pessoa que faz o atendimento pode ter um comportamento diferente, porque ela, na pessoa fora da internet, talvez esteja Exatamente. E esse é um exemplo clássico, assim, de como é que, isso afeta as nossas relações, aí quando eu falo em relações, são todos os tipos de relações. Relações íntimas, relações de trabalho, relações de negócio. Então esse exemplo que você falou, eu tenho um exemplo muito bom, né, na Nove eu contratei um comercial, e ele era muito bom, assim, falando pessoalmente, assim: "Nossa, essa pessoa sabe se comunicar bem, né". E, cara, no processo comercial a gente tem que fazer, né, como líder, a gente tem que ficar olhando as mensagens, as ligações, você tem KPIs, né, de métricas de que você tem que avaliar. E eu fui fazer as avaliações, e eu fui ler os conteúdos de WhatsApp, as mensagens que ele estava mandando, falei: "Gente, essa é uma pessoa completamente diferente. Ele não sabe o que ele está fazendo". Então eu falei: "Fulano, você, precisa melhorar um pouco o seu tom de voz, né, o seu tom de voz está inadequado aqui, que você está usando, a gente já tinha feito uns roteirinhos comerciais e tudo mais". E você: "Não, não existe tom de voz". Eu falei: "Claro que existe tom de voz". Então é muito importante a gente cuidar como é que a gente está escrevendo as mensagens, como é que a gente está se comunicando, e tudo isso precisa ser intencional. Precisa ser muito bem pensado, né, então, assim, ele usava palavrões, e isso nas comunicações internas, tá, né. Ele usava palavrão e, gente, pessoalmente ele era uma pessoa, assim, muito querida. Isso criou uma situação, de crise, né, um clima muito horrível dentro da equipe e claro que ele foi demitido, né. Então isso impacta muitos negócios, acho que para os empresários que estão em casa tem que atentar muito para a comunicação, como é que está sendo feita, e isso tem que ser, controlado, né, tem que ser pensado, tem que ser estratégico. E isso que você está dizendo, Rê, é muito legal, principalmente para o pessoal que trabalha remoto, né. Eu tenho uma sou conselho de uma operação que é 100% remoto. Então a gente vende produtos físicos, só que a operação roda lá no Espírito Santo e todo o time ele é remoto. Então eu nem conheço as pessoas pessoalmente, eu sempre conheci elas remoto. E aí, o comportamento delas ali dentro nas mensagens precisa ser muito monitorado mesmo, porque senão eu crio um clima ali dentro da empresa que é ruim, como que aconteceu aí com o seu time, né. Sim, eu acho que para o ambiente remoto, e essa é uma pergunta que eu sempre recebo, assim, é bem comum. O ambiente remoto, a gente já tem muitas ferramentas que você pode tentar simular um pouco do presencial, né? Existem universos, né, escritórios digitais, que você consegue simular as interações reais para criar espontaneidade, como se fosse cafezinhos, assim, né? Porque a verdade é, quando você tem um ambiente remoto, você depende muito de eventos, né, de reuniões, de enviar uma call, um invite, não sei o quê. E aí a reunião, principalmente de líderes, vira um bloco de fechar uma aba e entrar em outra, assim, né. Então você precisa ter muita consciência, porque cada pessoa tem uma personalidade diferente, tá em momentos de vida diferente, tem um ser humaninho ali atrás, a gente não sabe como essa pessoa tá naquele dia, e só o presencial é possível de gerar isso, né.
Então o comportamento digital ele entra nessa esteira de entender como é que a gente está refletindo essa personalidade na internet. A gente consegue perceber um pouco, mas não tanto assim dependendo da geração, né, as gerações mais novas, millennium para baixo, a gente consegue até manipular melhor, né, essas comunicações, porque a gente nasceu, né, eu vim no intervalo da internet, sou millennial, então a gente já consegue, né, é um cenário comum, a gente cresceu nesse cenário, eu fiz a migração, mas a maior parte da minha vida é na internet. E geração Z também, né, essa geração que tá chegando, essa geração que a gente contrata. Eu descobri, não querendo falar da minha idade, já, mas eu não sabia qual geração que eu me encaixava, só fazendo um parênteses. Mas pelo que eu vi, é a Z 90 e poucos até 2000 e alguma coisa, né? É, você tem que idade? Não sei isso. Calma que eu vou acho que você é uma early millennium, que é Eu tô muito desde o 2, né. A gente tem os old millennials, que sou eu, né, a geração mais nova, eu não lembro também, porque tem uma confusão nas datas, mas é de 30 até 30 e pouco é millennium, Tá. tá. Então, mas existe uma divisão, né, existe uma divisão de old millennials e early millennials. Olha só, nunca tinha ouvido falar. Então, assim, aí tem algumas intersecções. Eu já contatei algumas pessoas que eram early millennials que tinham outros tipos de experiência, por exemplo, já chegaram na internet muito mais, a internet já não era discada, né, e os old millennials que é a gente, eu peguei Discman, né, que é uma coisa super old, o lançamento do iPod, coisas que, né, que tem essa pequena diferença, mas alguns pontos de intersecção são comuns entre essas 2 facetas, né. Ô Rei, você trouxe esse exemplo que a pessoa era completamente diferente, né, no presencial do online, mas existe o cenário em que a pessoa ela é a mesma no presencial e no online, o comportamento dela bate. Eu acho que isso é muito difícil de acontecer, porque psicologicamente a gente se permite construir um alter ego na internet. Mas existem pessoas que são mais, que têm uma continuidade mais próxima da personalidade, né? Ou seja, ela é meiga, ela tem uma comunicação meiga no WhatsApp, ela tem uma comunicação meiga lá, né? Sei lá, no Slack, né? Na ferramenta de comunicação que usa no trabalho. Ela por exemplo, se ela for uma personalidade mais tímida, ela não posta provavelmente, né, nas redes sociais. Ela é a pessoa que gosta de fóruns, né, então existem tipos de personalidade. Já uma pessoa mais extrovertida, se ela não postar, meu Deus, não aconteceu. Nunca aconteceu, ela comenta tudo, ela faz amizade pelo LinkedIn, então esse é um tipo de pessoa extrovertida. Uhum. Né, aí já tem as pessoas que são mais metódicas. Uma pessoa mais metódica, como é que ela espelha isso, né, no comportamento digital? Ela tem pastas no computador super organizadas, ela ela olha um review, né, por exemplo, um marketplace, nossa, ela olha todos os produtos, olha um review lá no YouTube, Eu dá faço TikTok, então foi assim meu radar antes e aqui contando pra galera, estava procurando uma base, ai, me expondo aqui, procurando uma base para o meu TikTok ver os reviews, e a minha pasta do computador é tudo organizado, velho. exatamente. Mas isso é um processo metódico, eu sou virginiana, então eu tenho um traço metódico também, mas as minhas pastas não são organizadas, porque eu sou extrovertida. Mas o traço de personalidade nosso traço de personalidade tem muitos traços de personalidades, né, mas esses são os mais comuns que as pessoas lá em casa vão se identificar, assim. E aí tem um último, que é a pessoa que é viciada em dopamina, né, a pessoa que fica muito viciada em dopamina, em recompensas rápidas, porque as redes sociais são feitas para gerar dopamina, né. Então ela vai no TikTok, aí vai no Instagram, aí vai no YouTube, aí olha as coisas, a mesma coisa em todas as redes sociais, ou fica ali consumindo por horas até a nossa mão, né, ficar dormente. Então esse tipo de personalidade também que se equipara ao ansioso, né, o ansioso é o que faz muita compra, né, consumo por impulso. É aquela pessoa que compra uma Tupperware no formato de morango. Nada contra o Tupperware de morango, mas é isso, né. Então, por exemplo, para o empresário, para ele entender isso, é muito legal,
É você entender com que tipo de comportamento você está lidando, com que tipo de personalidade. Nossa, isso faz muito sentido, principalmente para a ferramenta de clips que a gente comentou um pouco antes, que é a ferramenta de vídeos curtos do Mercado Livre, Sei. que muda um pouco a noção de consumo, que o cliente ele não entra lá para procurar um produto específico, mas ele vai descobrir um produto. Uma power de morango pode aparecer na tela, se ele tem um comportamento impulsivo, ele compra, porque ele viu um vídeo interessante sobre aquele produto. Sim. Esse tipo de personalidade é a personalidade que mais compra na Daiso, por exemplo, ou que mais compra na Shopee, aqueles produtos que ninguém nunca ouviu falar, assim, né, por eu dei o exemplo de pão de morango, mas são aquelas coisas, como se diz, Mais aleatório, né? emergenciais que você nunca precisou. Mas você vai precisar, por que não, né? Por que não? Sempre vão ter. Vai ser vai dar um morango. Ô Rê, e até entrando nesse assunto ainda do comportamento, desse exemplo que você trouxe, diferente, né, comportamento pessoal e dentro do digital, quais dicas você pode trazer pra gente evitar situações como essa de comportamentos inadequados? Ah, eu tenho 3 diquinhas de ouro para isso, pra gente pensar junto, que é o seguinte: número um, se você tem que ler a mensagem antes e, na verdade, assim, você tem que se imaginar falando para uma pessoa. Porque o que acontece é que a gente tem uma interface e parece que não tem ninguém. Então, número um, você tem que imaginar falando com uma pessoa. Número 2, você tem que falar em voz alta em público. Você vai falar isso no shopping, que você está escrevendo? E aí o número 3, igual eu falei, você tem que lembrar que tem um ser humaninho ali, todo delicado, todo cheio de TPM se for mulher, cheio de boleto a pagar, atravessou São Paulo com a enchente. Então esses 3 pontos são muito importantes, se você usar aí em casa, né, digitei, apaguei, né, vai ficar 3 horas ali digitando, apagando. Só com isso, eu acho que a gente consegue ter uma melhor comunicação para evitar esse tipo de coisa, como eu falei, né, desse funcionário. É refletir, né, então é olhar antes, não é sair no impulso respondendo, mas é como se você estivesse realmente conversando com alguém e É. A gente tinha muito esse comportamento no e-mail, né. Você não escreve um e-mail e buzz na hora. "Ai, vai", né. Porque se eu mandei besteira, eu não consigo apagar. Hoje no WhatsApp você ainda consegue editar, apagar, e você dependeu, né. Mas no e-mail não, né. Se Exatamente. bem que acho que até dá pra deletar, mas enfim, valeu aqui, deu pra entender pra gente tá Dá pra você te voltar, né, o e-mail. É, acho que não sei. Faz tempo que eu não uso e-mail, na empresa a gente nem usa a ferramenta ali dentro do trabalho, o WhatsApp, enfim. Ô Rê, e a internet ela mudou drasticamente, né, a gente tá falando aí desse comportamento, que a gente tá o tempo inteiro na internet, acessando tudo, a maneira de consumir também mudou nos últimos anos. Como que isso impacta a forma que as marcas e as empresas atuam no mercado digital? Então, foi como eu falei, 2019 a gente tinha um consumo de 3 horas na internet, que a internet era discada, era, né, os dispositivos móveis eram muito mais caros, você não tinha exatamente um computador, né, poucas pessoas tinham computadores em casa e tudo mais. E aí a gente tem essa questão das pessoas serem mais detetives digital. Eu acho que para trazer isso para as empresas, né, e remeter isso ao consumidor, a gente tem que ter esse olhar mais estratégico e pensar, principalmente quando a gente vai analisar os dados, porque existem muitas ferramentas, né? A gente trabalha com marketing digital, sabe que existe o Heatmap, existe o Hotjar, de sei lá o quê. Hoje, com as inteligências artificiais, você joga tudo num lugar e tem os insights, mas mesmo assim, quem está controlando a ferramenta é que sabe, né? A gente que sabe fazer exatamente as conexões para o nosso negócio. Então, eu diria que com essa mudança toda, a gente tem que estar mais atento. A gente tem que entender que uma pessoa que fica de madrugada lá, 40 minutos no TikTok, né, ela talvez não vá exatamente consumir, ela está no processo de descoberta, né, e aí ela vai, sei lá, do nada ela vai fechar a conta lá pelo LinkedIn, porque alguém falou para ela no direct e ela estava num momento de impulso, e aí sim ela comprou. Né, e aí então eu acho que estar atento a esses sinais é extremamente importante, estar atentos também à informalidade da internet que a gente está. Eu digo isso porque, né, não sei se vocês viram aí de casa também os perfis deles, né, que está muito em alta, que hoje as pessoas estão fazendo perfis separados, que chamam deles, para postar exatamente o que elas fazem no feed, né, que ninguém posta mais no feed, a não ser coisas muito pensadas e tal, para que tente lembrar um pouco ao momento da internet, do Instagram, que a gente realmente recebia as coisas dos nossos amigos,
Nossa, a Renata foi comer pizza, que legal, né, porque a gente não recebe mais, a gente está no momento onde os nossos dados, tudo que a gente está fazendo está sendo monitorado, categorizado e manipulado para consumo, né. E a gente tem que pensar: "Ai, meu Deus, vou excluir tudo. Ai, que horrível". Não, eu acho que existe os 2 lados. Antigamente você ia numa loja, né, e olhava lá, tinha 3 máquinas de lavar, né, agora vai aparecer máquina de lavar para todo mundo. E aí você, tipo: "Ah, vou comprar essa aqui que é melhorzinha", né. Hoje em dia você pode usar isso de uma forma estratégica, fala assim: fala perto do celular, "Quero máquina de lavar barata", já vai aparecer para você 1 milhão de opções, e aí você tem muito mais barganha para decidir, usar comparação de preço, né, e usar isso ao seu favor. Para o empresário que está do outro lado, o que isso significa? Que as pessoas estão muito mais críticas, você precisa considerar as personalidades, tipos de personalidade de consumo, quando você vai fazer uma LP, por exemplo, ou uma landing page, né, existe o cara metódico, existe a pessoa do impulso, e a gente entra em viés cognitivo, mas é um assunto muito amplo pra gente falar aqui, mas vale a pena dar uma pesquisada. Então, assim, eu acho que o empresário tem que estar atento com as mudanças e ele tem que ter um olhar primeiro no humano e depois no comportamento dele, depois na internet. Então eu acho que essa hierarquia é legal para pensar nesse cenário tão complexo que a gente tá vivendo. Assim, é muito complexo mesmo, né, porque antes era muito simples, né, para quem vende em um canal de marketplace, eu anuncio o meu produto, eu sei que o meu cliente ele quer comprar o meu produto, ele vai buscar, vai encontrar meu anúncio e tá comprando. Agora ele tem muitos pontos de contato de descoberta e muitos pontos de compra também. Não é mais a loja física, não é mais um ou 2 canais de marketplace, um site. São muitos e até rede social tá virando um ponto de o social commerce, né, a pessoa consegue comprar às vezes ali dentro, né. TikTok já tem mundo afora aí o TikTok Shop, Sim. né, aqui ainda não tá liberado, mas é uma forma de você consumir e comprar o produto ali dentro da ferramenta. É. Então entender esse cenário que a Rita tá trazendo pra gente é muito importante pra gente tomar decisões estratégicas para o nosso negócio. Onde é que a gente quer participar, e não é participar de tudo, né, Rei? Não é participar de tudo. Com certeza que você tem que ter um olhar categórico, assim, principalmente você que está em casa e tem um pequeno micro negócio. Você tem que olhar para o seu consumidor, né, para essa pessoa que está atrás, para o ser humaninho, e falar assim: "Bom, qual que será o meu perfil? Puxa, eu vendo ioga, talvez eu esteja lidando com um perfil ansioso, um perfil que consome muita dopamina, né, é um perfil que trabalha muitas horas, talvez esteja com burnout digital". Então eu acho que é muito mais esse olhar e não escolher todos os lugares. Eu acho que hoje em dia menos é mais, principalmente para a estratégia de marketing digital, mas ele tem que ter um olhar para a pessoa, para o ser humano muito mais aprofundado. E aí, assim, né, tipo assim, ah, beleza, aí você tem que escolher os canais de aquisição, mas muito mais com esse olhar. "Ai, preciso fazer Instagram, LinkedIn, artista no, né, Marketplace, tá no Shopee, não sei o quê, artista em todos, no Mercado Livre, quero minha loja também". Calma, calma. Não se perde. E não se perde, você esquece do ser humano, né, volta lá nas diquinhas Persona ali também. volta nas diquinhas de como é que a gente comunica, né. Tem que lembrar que tem uma pessoa ali do outro lado, e por que que você tá vendendo esse produto, por que que é interessante para ela. É, total. Nossa, esse é muito profundo, né. É, Mas eu acho incrível, porque a gente consegue encontrar de fato a pessoa que quer comprar o meu produto, né, mais no detalhe, não fica muito amplo. Eu consigo alinhar minha comunicação exatamente com a pessoa que vai fazer sentido comprar aquele produto. sim, exatamente. Aplicar os negócios hoje é só você pensar, claro que a utilização da persona ainda é muito válida, mas precisa existir um aprofundamento. A gente está no momento da internet extremamente competitivo, existe uma maturidade digital mais avançada do que tinha antes, principalmente depois da pandemia, né, você lida com isso diariamente, o Mercado Livre com certeza as pessoas tem muito mais volume de pessoas que estão lá tentando ganhar dinheiro, né, se especializando nisso, muitas pessoas se especializaram nisso. Então, é legal você se aprofundar nesse viés mesmo, porque muitas pessoas também estão muito mal, né, a gente tem uma taxa alta de burnout digital, né, por isso que está muito em alta detox digital, Tá. porque a gente consome muita tela. Então se antes a gente consumia 3 horas, agora a gente consome 6, 8, 10, 12 horas de tela. Isso tem muitos impactos negativos para a gente psicologicamente. Então a gente tem que usar isso de forma
positiva e muito consciente. Nossa, o dia inteiro, né, nas O telas. dia inteiro. É só a gente parar pra pensar na gente, né, é tudo, né. Você acorda, muitas vezes você pega o celular, porque o alarme tocou e você desligou ou passou pra frente, mas aí você já pega pra ver alguma notícia, alguma mensagem. Aí você acorda, toma um café, às vezes, com o celular na mão. Já vai trabalhar com o computador. E aí quando você desliga, realmente passou 12 horas. E isso é importante, Renas, foge um pouco acho que desse assunto de comportamento digital, mas tem um pouco a ver, pra gente refletir como é que a gente tá operando os nossos negócios, né. Porque se nós como empresários não conseguimos ter um pouco mais de liberdade desse digital, a gente não consegue sustentar essa empresa por muito tempo, porque a gente cansa, tem o que você fala, burnout digital. Burnout digital é uma palavra que está muito em alta. Eu fui pesquisar no Google por que que existe isso, né? Por isso que existem muitos retiros agora sendo formados de detox digital. Por quê? Porque tá todo mundo exausto. Tá todo mundo exausto de ficar o tempo todo trabalhando na frente de uma tela, pegar o celular, não sei o quê, aí vai pra TV. Aí assiste Netflix, aí volta pro celular, aí volta pro computador no dia seguinte. Gente, ninguém aguenta, né? E aí, sobre isso, eu posso dizer que os empresários precisam sim fazer uma escolha consciente sobre esse assunto. E a dica que eu dou sobre isso é: no celular, no seu celular configura, né, ali tempo de tela, né, e você tem que ser consciente com isso no seu computador também. Não é que você não pode ficar no tempo todo, mas existem intervalos que você precisa fazer pelo menos de 5, 10 minutos a cada 1, 2 horas, senão você satura a sua visão e também a sua capacidade mental de absorver os assuntos e fazer conexões. Até para tomar decisão, né, se você tem um negócio que precisa de tomada de decisão estratégica, consciente, se você tá cansado, quais decisões você tá tomando para o seu negócio, né. A gente precisa realmente se policiar nesse sentido, dessa dica de colocar o tempo de tela, ela é valiosa, mas não aperta o botão ignorar dessa vez. Se ele avisar que você tem que desligar, desliga mesmo. É, desliga mesmo, eu sou pá. Hoje não, hoje eu vou seguir um pouquinho mais, aí amanhã eu vou seguir de novo. Continua a mesma coisa. Eu acho que acaba entrando no de forma prática para os negócios, e eu dei uma pesquisada. Isso não é tão, ainda válido, né, as pessoas não estão fazendo exatamente isso, mas existem institutos que tratam esse assunto de mental wellness, digital wellness, né, na verdade, que diz sobre as metodologias que a gente tem que aplicar nos negócios para que as pessoas continuem sãs. E existem diretrizes bem específicas sobre isso, né, é uma pesquisa muito longa, mas é muito legal dar uma pesquisada, né. Então, e por que isso? Porque, de novo, a gente está nessa era complexa, os empresários são, imagina assim, você é empresário, você decide a vida de muitas pessoas. Então é importante você considerar, olhar para isso com mais calma e saber se você não está, né, derrubando a sua equipe e também se derrubando, porque a gente, como empresário, acaba ficando às vezes muito mais tempo que todo mundo. Como você acha que entender sobre o comportamento digital pode melhorar as vendas? Vamos fazer um recap. Primeira coisa, lembre-se que existe um humano aí atrás. Número um, começa ali pensando, pode começar pensando em persona. Alguns casos, público-alvo. Depois, pense em personalidades, tipo de personalidade. Depois, pensou na público-alvo, persona, pensou no tipo de personalidades, começa a avaliar os seus dados de uma forma que considere esses dois primeiros, né? Então, analisa ali seus dados. Depois, pega esse grande apanhado e constrói sim um documento que tem mais a ver com esse comportamento digital, né? E começa a destrinchar. Puxa, e o TikTok, né? Cruzar informações. O comportamento digital ele é mais complexo porque ele requer que você cruze muitas informações com um olhar mais qualitativo. Ele não é tão quantitativo, né? Ele é mais qualitativo. Então, se você pegar tudo isso, né, analisar seus dados, fazer uma análise qualitativa, você com certeza vai aumentar as suas vendas. E o mais importante de tudo hoje é que você precisa considerar a informalidade. A informalidade está muito em alta, vídeos caseiros, menos layouts. Nem todas as marcas conseguem fazer isso para produtos, usar alternativas como os clips, né? Que você falou. Você tem que entrar ali nesse lugar da descoberta para considerar, né, esses tipos de comportamentos específicos. Então, depois que você fizer essa análise qualitativa, coloca ali, aí sim, você vai para os canais, quais são as estratégias, aí a gente começa e abre o planejamento de marketing digital, olhando para esse comportamento, essa pessoa, quem está ali. Eu acho que com isso você consegue
navegar melhor. E como empresário, foi essas coisas que a gente falou. Tem que olhar para o seu negócio, pensar em estratégias que estejam juntos com você, né? Que estejam preservando a competência das pessoas, não só pelas habilidades, né, de skills, mas habilidades cognitivas. Então, eu acho que isso é muito importante. Boa. Caramba, Rê, é um assunto super complexo, né, a gente entender esse comportamento, mas ele é muito valioso, principalmente para a gente construir os nossos anúncios, né, trazendo prático mesmo para quem vende em marketplace ou tem o seu e-commerce. Se a gente entende tudo isso, entende todos os dados que a Rê trouxe para a gente constrói anúncios cada vez mais alinhados com o nosso público-alvo, né, com tudo isso. Sim. Incrível. Adorei o papo, Rê. Espero que você tenha gostado também, o pessoal de casa. Obrigada quem ficou até aqui com a gente, continua acompanhando, a gente tem episódio novo e reprise ao longo da semana. Rê, obrigada, viu. Fê, muito obrigada. Foi um prazer imenso estar aqui com vocês. Conta pro pessoal como que eles podem te achar nas redes sociais para continuar evoluindo entendendo mais desse conteúdo. Me segue lá no Instagram, @BY Renata Nunes, by Renata Nunes. Chegamos ao final de mais um episódio do Educação Digital e você percebeu no episódio de hoje que o comportamento digital molda a maneira como a gente consome e a maneira como a gente constrói a nossa empresa, que a nossa empresa tá no digital. Então, se você quer continuar acompanhando a gente, toda quinta-feira tem episódio inédito às 5 horas no YouTube da Gprime TV BR e você pode acompanhar também os horários de reprise desse programa no Instagram gprime.tv. Te espero na próxima quinta-feira. Até mais!